Fala, fofuchas e fofuchas! Estamos aí, galera, de novo. Tá terminando o ano, falta pouco. Estamos chegando aí ao nosso finzinho da matéria, né? Hoje a gente está fechando aí Aristóteles, né? O que ele chama de corpus aristotélico. O conhecimento todo do Aristóteles está interligado. Daí a gente está vendo aqui, a gente está falando, né? A gente vai relembrar aqui, vou dar um bisuzinho pra gente. A gente está falando aqui sobre metafísica aristotélica, física aristotélica, política aristotélica, ética aristotélica, mas todo esse conhecimento está interligado, né? Que a gente chama de corpus aristotélico. A gente está fechando aí hoje o corpus aristotélico e semana que vem, na próxima aula, a gente vai estar vendo aí, né, o período helenístico, né, do Império de Alexandre o Grande, a Macedônia. Lembrando que Aristóteles ele pega os dois períodos. A gente viu aqui na nossa primeira aula aí sobre Aristóteles. A gente falou aqui, contou a história dele, ele foi professor de Alexandre o Grande, só relembrando aqui. Tranquilo? Aí a gente fecha a matéria do ano, estamos tranquilão, fechamos aí que vem a prova final e vamos correr para o abraço. Vamos lá. Só relembrando aqui, desse conhecimento de Aristóteles. Vamos pegar aí o corpus aristotélico. A gente viu aqui a metafísica, de Aristóteles. Como eu faço isso? André, como é melhor fazer? Eu prefiro, e vejo que muita gente faz isso, no estudo, comparar a visão metafísica de Platão e a visão metafísica de Aristóteles. Porque fica até muito mais fácil para a gente aí. Eu sempre falo assim, eu me tiro como exemplo da maneira que eu vejo. Eu sempre tento lembrar, não é a mesma coisa, lembrando disso, senão a pessoa vai achar que é igual e não é igual. Para pensar que a filosofia judaico-cristã bebeu muito de Platão. E Aristóteles bebe muito da filosofia oriental. Então eu tento lembrar a filosofia. Quando eu vou lembrar de Platão, a filosofia da gente, a nossa, a judaico-cristã, falar de Aristóteles, lembrar da filosofia oriental, pelo menos nessa parte aí metafísica da coisa. Vamos lá, só para a gente relembrar jogo rápido. Enquanto Platão tinha a visão dualista, existe o mundo metafísico, o mundo físico. Esse mundo metafísico é transcendente. Daí até de falar, eu até expliquei aqui na última aula, quando eu ia falar de metafísica platônica, deuses, anjos, dragões, duendes, seres metafísicos, ou seja, que transcendem o mundo físico. Aí tu fala metafísica platônica, tu quer falar sobre buraco negro, antimatéria aí, metafísica científica, está nesse plano. Apesar de não ser físico, ser metafísico, está nesse plano. Aí você já mata metafísica platônica, a transcendência, os dois mundos, metafísica aristotélica, tudo num plano só, é monista. Tá tudo num plano só. Vamos lá. Aí vimos aqui que o Platão ele diz que a alma, a ânima, aquela coisa que anima os seres animados, a nossa alma, ela vem do mundo das ideias para o mundo físico. Ela é a força que consegue fazer essa passagem do mundo metafísico para o mundo físico. Só que quando ela encarna, quando você nasce, você esquece tudo. Então existe um conhecimento puro no mundo metafísico, no mundo das ideias, que você tem ele, mas você esquece quando você vem para o mundo físico. E à medida que você vai estudando, filosofando, você vai aprendendo, na verdade você não está aprendendo, você está relembrando um conhecimento que você já tem, que você trouxe do mundo metafísico. A gente vai ver aqui hoje
Aristóteles não, inclusive ele dá um método para a gente entender como se faz conhecimento. Ele fala, primeiro que não tem mundo transcendente, está tudo no mesmo plano, né? Até o metafísico está nesse plano. E ele fala, não, você não relembra nada, o conhecimento é desenvolvido pelo ser humano. O conhecimento nada mais é que a leitura humana do mundo físico. Aí é a estrutura que a gente viu aqui no primeiro bimestre da ciência. Você vai ver aqui que ele é a base científica, a base da ciência, né, de como é feito o conhecimento, é a base da ciência moderna. Ele nos serve como base da ciência moderna. Tranquilo até aí, gente? Tá? Só para a gente lembrar aí um metafísico, né? De Platão, né? Vamos lá, continuando aí para a gente falar aqui. A alma, né? Como a gente falou aí, ó, enquanto o Platão ele vê a alma, né, como algo que transita entre os dois mundos, onde carrega você, mas você esquece, né, quando vem para cá, e aí vem bem aí mais ou menos, por isso que eu uso como exemplo o nosso mundo aí, a nossa visão filosófica, né, judaico-cristã. O Aristóteles fala que não, que a alma, né, na verdade, ela é uma substância que está na natureza, que está dentro de você também, porque você faz parte da natureza, mas ela não é você. Ela não carrega traços seus quando você morre. Eu até estava falando pro pessoal da videoconferência, na aula, eu tento usar a água como exemplo. Claro que a água não é metafísico, é uma coisa física. Mas a água é como se fosse uma substância, né, daí que tem no seu corpo, que quando você morre, ela evapora, ela sai do seu corpo e ela continua aqui, até ela entrar em outro corpo. Mas ela não carrega traços seus. Entendeu? A ideia dele é essa. Então você tem alma, a alma, a ânima, ela não é você. Ela não carrega seus traços, ela não carrega o seu aprendizado, aquilo que você aprendeu ao longo da vida, que você criou, o seu gosto, ela não carrega isso. Ela é simplesmente o que ele chama de motor imóvel. Ela faz parte aí dessa estrutura que faz com que você funcione. Aí ele vai dizer que a alma, a gente viu aqui, ó, ela tem 3 níveis. Essa alma, ela possui para ele 3 níveis. Existe a alma vegetativa, que é aquela alma que os vegetais têm, aí vegetativa, que é o quê? Nascer, se alimentar, crescer, toda essa força do motor imóvel, que é essa energia aí que faz as coisas moverem-se, e tem essa parte. Então, os vegetais, eles têm essa alma, que eles chamam aí de alma vegetativa, que é responsável pelo nascimento, alimentação, respiração, crescimento, que os vegetais têm. Aí ele vem, aí fala, tem uma outra alma, que é a alma sensitiva, que é a alma dos animais. É sensitiva por quê? Porque eles têm sentidos, eles sentem frio, medo, calor, raiva, desejo, fome. Então a alma sensitiva é a alma dos animais. Lembrando que os animais possuem a alma vegetativa e a sensitiva. É um acúmulo, né? A alma dos animais, ela tem essas 2 partes. Ela tem a parte vegetativa e também a parte sensitiva. E o ser humano possui a alma intelectiva. Somos nós, seres capazes de racionalizar. Aí lembrando, para quem não lembra, raciocinar, fazer a convergência, pegar informações, juntar essas informações e analisar elas e buscar uma resposta. Isso é uma característica humana,
racionalizar, é fazer a convergência. Vimos aí ao longo do nosso ano sobre isso aí. Então aí para ele existem 3 almas. Os vegetais têm a alma vegetativa só, os animais a alma vegetativa e sensitiva, e os seres humanos a alma vegetativa, sensitiva e intelectiva. A gente viu aqui, até eu botei, né, a pirâmidezinha lá para a gente poder ver com os animais e tudo, tá na apostila, dá uma olhadinha lá na apostila, né? E falamos aqui da escala da natureza, mas a gente vai falar aqui, tudo isso que a gente está falando aqui é a parte metafísica, né, de Aristóteles. Estamos vendo aí a parte metafísica de Aristóteles. Só relembrando aí para a gente seguindo aí o nosso conteúdo. Vamos lá? Beleza, André. Estamos relembrando aí, vamos lá. Beleza, e o mundo físico do Aristóteles? Como é formado o mundo físico do Aristóteles? A gente falou aqui, só dando uma relembrada aí. Ele fala aí, ó, existe o motor imóvel, só relembrando aqui, ó, o motor imóvel é a força metafísica, ainda aí na metafísica, é a força que rege todas as coisas. Lembra que eu falei aqui pra gente, cuidado, né? E também na videoconferência, cuidado, porque quando a gente olha, nós temos a cabeça de meio Platão. Quando a gente olha e fala, quando Aristóteles fala, o motor imóvel é a força que move todas as coisas. Ela está em todas as coisas, mas nós não estamos nela. Ela move tudo, mas ninguém pode movê-la. Ela é eterna, ela não foi criada, ela sempre existiu. Entendeu? Isso é um motor imóvel pro Aristóteles. A gente logo pensa numa deidade, num Deus. Eu falei aqui, cuidado. Aristóteles é monista, não existe Deus para ele. Pelo menos ele não discute deidade nenhuma. Se ele tinha crença em deidade, não sei. Mas na sua obra, ele não vai para a deidade. Ele não trabalha com essa ideia, esse conceito de deidade. Ele vai para o conceito oriental, que a gente falou aqui, ó. Nós vimos no primeiro bimestre o Yin e o Yang, 2 energias que estão aqui também monistas, ó. Como é que ele bebe do conhecimento oriental? 2 energias que regem todas as coisas. O Yin tem um pouco de Yang, Yang tem um pouco de Yin, viu isso aqui. Para ele, em vez de trabalhar com 2 forças, ele trabalha com uma só. É o motor imóvel. É essa força que faz com que tudo aconteça e tudo está em movimento. Aí a visão dele do movimento dos pré-socráticos, aí ele carrega isso dos pré-socráticos. Tudo está em movimento. Então esse motor imóvel aí é que move toda a natureza. Todo o mundo físico, ele é movido por essa força metafísica chamada motor imóvel. Então agora a gente vai para o mundo físico. Como é formado esse mundo físico? Botamos lá, ó, a pirâmide. Eu até falei, essa pirâmide aqui, gente, tá faltando um pedacinho dela aqui. Ela tá, não é que ela tá errada, ela tá faltando um pedaço. Ele cria a escala da natureza, que é a escala dos reinos da gente hoje, mais ou menos, né? Então ele fala aí, ó, tem os elementos naturais, aí que a gente usaria hoje aí, né, os minerais. Acima você tem os vegetais, acima os animais, acima o ser humano, e em cima o motor imóvel, que rege tudo e que faz tudo funcionar. Tranquilo até aí, gente? Então a gente está só revendo aqui, dando uma olhada aqui na escala, vimos a parte aqui, só agora fechando esse remember da gente. Estamos vendo o corpo aristotélico, esse conjunto de conhecimento de Aristóteles. Vimos aqui a metafísica aristotélica, comparamos ela com a de Platão, vimos que ela é monista, vimos como funciona essa metafísica,
Vimos aqui que para ele não existe uma deidade e que o mundo físico ele se move através de uma força metafísica que não é transcendente, chamada motor imóvel, que faz com que tudo funcione. Estamos só lembrando aqui, só que relembrando a visão aristotélica da visão dele metafísica e da visão dele da natureza, do mundo físico. Já começamos a ver o mundo físico. A gente começa a entender aí, ó, como o mundo físico funciona. Beleza, André. A gente falou aqui sobre os reinos, né? Que na visão dele, né? É a escala da natureza. Beleza. Mas lembra que a gente falou, ó, tudo está em movimento. Vamos entender esse movimento do mundo físico aí. Tanto que ele fala, eu não gosto de chamar de seres, eu chamo de potência. Então todos nós somos potência, somos formados, né, de matéria e forma. Então, olha aí, esse mundo físico é formado de matéria e forma. Então os seres às vezes têm a mesma matéria e formas diferentes. Aí eu dei o exemplo. Cachorro, gato, ser humano, todo mundo tem sangue, tem coração, tem pulmão, tem células. Então temos a mesma matéria. Temos água dentro do corpo, temos formados da mesma matéria, mas possuímos formas diferentes. Então ele fala aí, ó, e não estamos parados, estamos em movimento constante. Tudo, inclusive você. Daí não chamar você de um ser, porque dá a ideia de estático, ele chama de potência. Ele fala, você é uma potência. Ou seja, um ser com matéria, com forma e em constante movimento. Aí é o sentido da palavra potência aí para ele. Aí a gente vai entender aí o mundo físico dele, como funciona. E essa transformação, até falei hoje aqui com os alunos, né, na videoconferência, essa transformação ela acontece de duas maneiras, a kinesis e o ato. A kinese são pequenas transformações que não modificam o ser. Aí eu dei o exemplo, você nasce criancinha, você agora ficando adulta, mas você é um ser humano, cara. Então você ainda continua sendo a mesma potência. Então para ele você sofreu kineses, pequenas transformações, mas que você ainda continua sendo um ser humano. Beleza, André, eu faleci, vou falecer, minha matéria vai se desfazer na natureza, a água vai evaporar e tudo mais. Aí vai estar acontecendo o ato. Você está se transformando em outra coisa. Então, olha aí, kinesis e ato, ela pode acontecer assim, ou também como o Aristóteles. Lembra que a gente falou aqui, ó, só fazendo o link agora aí, ó. Ele está lá no museu, que tem jardim botânico, tem zoológico, o museu da Alexandria, que o Alexandre ele começa a juntar livros, plantas, animais, de tudo quanto é lugar para estudo. Lembra que Alexandre o Grande era filósofo. Então, o Aristóteles está vendo espécies diferentes, aí parece um pouco aí o evolucionismo. Ele percebe que tem seres, um exemplo aí, que ele gostava de botânica, né? Plantas que estão em grupos diferentes, com características diferentes. Aí vem aí no reino animal, mamífero, olha aí, ó, os répteis, olha características. Então ele fala assim, ó, os seres, essas potências, elas vão se modificando até virar uma outra potência. Aí ocorre um ato. Então, que foi o exemplo que eu dei. Se eu pegar um pincher e um Rottweiler, eu tenho aí kineses. Mudanças, mas elas estão na mesma espécie. Um cachorro e um gato, há um ato. Já é um outro grupo. Percebeu? Então, olha aí, ó. O que é transformação kineses, o que é
da potência, o que é a transformação ato da potência. Tranquilo? Estamos só aqui relembrando o conteúdo. A gente vai estar vendo hoje aqui, só para a gente poder fechar o nosso conteúdo, nós estaremos vendo aqui hoje. Primeiro, como é feito esse conhecimento? Que a gente falou aqui, ó, diferente de Platão, que você já carrega um conhecimento que vem com você, Aristóteles ele fala que não, você constrói conhecimento. E a gente vai ver aqui, vai entender como Aristóteles entende essa criação de conhecimento, que é super importante porque é a nossa visão científica hoje da criação de conhecimento. A gente vai estar vendo isso aí. A gente vai ver a ética aristotélica e a política aristotélica. As duas estão amarradas aí. Por quê? Porque como ele também entra no período helenista, como a gente vê aqui, os helenistas, eles vão procurar a felicidade. O que precisamos para sermos felizes? O Aristóteles entra nesse barco também aí. Ele vai discutir aí a felicidade. Qual é a razão do nosso viver? Qual é o propósito pelo qual existimos? Qual é a nossa finalidade? Aí vai entrar a ética e a política. Aí a gente vai discutir aqui para poder entender. Tranquilo? Vamos lá? Fala, galera, belezinha? Vamos seguindo então? Olha só, vamos dar uma olhada agora em como é feito o conhecimento na visão, do Aristóteles. A gente falou aqui, ó, diferente de Platão, em que você esquece o conhecimento, e você vai relembrando quando você encarna, na visão do Platão. Aristóteles, nós montamos o conhecimento. Então vamos dar uma olhada aqui, porque ele é a base da ciência hoje. Então vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, para Aristóteles, o meio ambiente ele está em movimento. Então os nossos sentidos percebem o meio ambiente e nós absorvemos informação desse meio ambiente e guardamos essa informação dentro da memória. Então, usando aqui, a gente viu isso no primeiro bimestre. Temos os sentidos e nós observamos a natureza e absorvemos informação dessa natureza. Então, olha aí, ele bota aqui, ó, o meio ambiente estimula o cérebro através dos sentidos e cria informação sobre o fato físico ocorrido, que fica armazenada na memória. Aí eu botei aqui, vamos seguir esse exemplo, eu botei aqui como exemplo um parto. Então, um parto é um acontecimento físico na natureza. Então, você presenciou através dos seus sentidos uma criança nascendo, um parto. E você absorveu essa informação e guardou ela na sua memória. Então ele fala que é assim que a gente acumula informações dentro do nosso cérebro, e guarda dentro, através dos sentidos e guarda dentro da memória. Mas essa informação, ela por si só, ela só é uma informação. Então se eu até falei isso com os alunos hoje, se eu assistir um parto minha vida inteira, eu provavelmente posso até esquecer que assisti esse parto. Provavelmente um parto não, porque é uma coisa assim, bem inusitada. Mas tem coisas que você vive que você até esquece. Que você vivencia, você absorve essa informação, bota na memória e se perde na memória. Não é assim? Então, você pode até perder essa informação da memória. Então, o vivenciar e o absorver de informação e armazenamento na memória não significa muita coisa ainda. Aí o Aristóteles ele fala o seguinte: quando você tem uma repetição dessa vivência de um fato físico, ou seja, eu assisti vários partos,
vários nascimentos. Olha aí, a repetição de estímulos gera a repetição de informação. Então você tem vários partos, eu estava ali, eu absorvi cada parto daquele, eu fui armazenando informação, dentro da minha memória. Aqui foi só uma, aqui foram várias. Como foram várias, a minha razão, olha aí, entrando agora aí, o que a gente falou aqui, ó, de raciocinar, você tem aí a latência e a convergência. O raciocínio está na convergência. É quando você pega várias informações e faz o quê? Analisa e chega a uma conclusão. Na convergência. Então, na razão aqui, ó, a repetição de vários partos, de estímulos de repetição, ou seja, criam várias informações. Quando a minha razão, eu faço a convergência de todos os partos que eu vi, eu crio uma experiência. Então eu posso falar assim, eu tenho uma vasta experiência em partos. Por quê? Porque eu já presenciei vários partos a minha vida toda. Então eu consigo desenvolver aí uma opinião, analisando os vários acontecimentos que eu presenciei. Daí eu consigo criar um conceito sobre isso. Agora você entende a palavra pré-conceito. Não tenho experiência no assunto, mas quero desenvolver um conceito sobre a coisa. Olha aí, ó. A experiência te dá a possibilidade de você criar um conceito sobre aquele acontecimento. E além de você poder criar um conceito, você pode desenvolver a técnica. Pô, legal. Eu já vi tantos partos que hoje eu posso desenvolver uma técnica para agir dentro desse parto, dentro desse acontecimento físico. Nós botamos aqui, através da experiência de ter vivenciado vários partos, hoje eu posso desenvolver uma técnica ou arte. Aí eu botei aqui, ó, as técnicas de parto. Foram desenvolvidas por pessoas que tiveram a experiência de vários partos e puderam desenvolver uma técnica, Eu até falei com os alunos, eu falei assim, ó, aí que a gente vê aquele músico que toca pra caramba, aí muita gente fala assim, ele tem o dom para tocar, como se fosse uma coisa sobrenatural que faz com que ele toque. Não, ele tem uma experiência, ele treina todo dia 8 horas, no mínimo, para ficar tão expert para ele poder tocar. Aí ele desenvolve a técnica na guitarra, no instrumento que ele toca. Olha aí, ó. Aí você percebe que ele vai contra essa ideia de dom. Não existe dom para ele. O que muita gente chama de dom, na verdade, nada mais que a experiência desenvolvendo uma técnica. Aí ele desenvolve a técnica dele. Tranquilo até aí, gente? Desenvolvendo a técnica, e utilizando a razão, eu consigo chegar ao que a gente chama, aí, ó, de fórmula ou episteme. Olha aí, o domínio da técnica da razão humana, a ciência da natureza. Então, eu dominando técnicas, eu consigo dominar a natureza. Agora eu consigo fazer as crianças nascerem até a cesárea, até quando tem que entrar aí fazendo uma operação, Então eu tenho a ciência sobre a natureza e eu posso criar uma fórmula ou episteme. Eu até falei com os alunos, então quando você está na aula de física, que o professor de física ou de matemática, ele coloca aquela fórmula, ele coloca aquela episteme, na verdade aquilo tudo ali, nada mais é do que isso aqui, ó. Toda a vivência que chega a um processo de episteme é desenvolvida. Então toda aquela fórmula ali, nada mais é do que a representação de técnicas e a experiência de
acontecimentos físicos que são apreendidos pela natureza. Então, dessa maneira, olha aí como é que é feita a ciência. O Aristóteles ele consegue mostrar para a gente e desenvolver o conceito de conhecimento que a gente usa até hoje. Tranquilo até aí, gente? Partiu? Vamos lá então, galera, seguindo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no mundo físico de Aristóteles. Vamos dar uma relembrada aí, vamos dar uma olhada nesse mundo físico do Aristóteles. Como funciona esse mundo físico aí que a gente falou? Que nós falamos aqui da pirâmide, lá da escala da natureza, a gente falou aqui, ó, você tem ali os elementos naturais, tem os vegetais, os animais, o ser humano, o motor imóvel. Lembra que a gente falou aqui, né? Essa estrutura. Aí falamos aqui que esse mundo físico, ele chama, ele vai chamar aí os seres, né? Ele não pode usar a palavra ser, de potência, formada. Ele falou aqui, ó, as potências, ou seja, os seres, são formadas, né, de matéria e forma, assim? E tem para ele também a causa, que a gente vai ver aqui. A gente vai discutir aí, que aí entra o motor imóvel, nessa coisa toda. Então, a gente vai dar uma olhada agora como funciona esse mundo físico. Essas potências que possuem matéria e forma, e uma causa aí. Eu falei isso com os alunos. É importante a gente perceber que, apesar do Aristóteles ele não crer numa deidade, apesar dele não crer na deidade, ele tem a crença num propósito. Ele acredita que as coisas, que o universo todo possui um propósito. As coisas estão acontecendo por um propósito. Ele vai ser diferente aí, ó, da teoria do caos, onde as coisas estão acontecendo porque elas acontecem. Aí não, ele não tem essa visão. Apesar dele ser a estrutura bem científica, né? Ele crê que existe aí um propósito em todas as coisas. Por isso é importante você entender, mesmo não tendo uma deidade. E acredita que todo o universo, todo mundo físico possui um propósito. E aí ele vai explicar isso aqui, a gente vai estar dando uma olhada nisso. Então nós temos aí a potência, as potências. A gente pega aqui uma estátua de mármore, né? Uma estátua da bailarina de mármore. Aí essa estátua aqui, ela tem a causa material, a causa formal, a causa eficiente ou motora, né? Eu até gosto de chamar motora porque fica mais fácil de lembrar, né, do motor imóvel, e a causa final, que a gente vai dar uma olhadinha agora. Então, como exemplo aqui, vamos levar como exemplo, a nossa estátua de bailarina de mármore, né, ela tem a sua causa material, ou seja, do que ela é feita? Ela é feita de mármore. Ela possui a sua causa formal, ou seja, a sua forma. Ela tem forma de quê? De bailarina, não é? Ela possui uma causa eficiente, ou seja, uma causa motora, algo que a transformou numa estátua de bailarina. A força que transformou ela nisso aqui, que é o quê? O escultor. Então a causa eficiente, ou então a causa motora, criadora, né, dessa forma aqui, foi o escultor. E sua causa final, o porquê que ela existe. Ela existe para causar beleza dentro da sociedade humana, né? Seria aí o fator, né? Ela serve como arte, e embelezar a sociedade humana. Então, para ele, todas as coisas, elas possuem uma causa.
Vamos seguindo então. Para você poder entender, eu até falei com o pessoal aqui de manhã, diferente do Darwin, que aí ele trabalha já com ciência, e na visão da ciência, ela segue a teoria do caos, as coisas vão acontecendo e se adaptando. Então, vamos pegar aqui pegar o exemplo do pato, para você poder entender. Para o Darwin, as nadadeiras do pato, elas existem na pata dele, por quê? Porque ele se adaptou ao ambiente para sobreviver. Então a teoria do Darwin é a adaptação. As coisas vão as potências vão tomando forma porque elas vão se adaptando ao meio ambiente. O meio ambiente vai mudando e elas vão se adaptando. Isso é Darwin, esquece Darwin. O Aristóteles não. Para ele, a nadadeira da pata do pato existe porque o pato ele tem uma função na natureza. E essa função dele tem um propósito nessa natureza. É o quê? É nadar no lago e é voar. Então, as causas finais aí das coisas, os propósitos das coisas, estão para a natureza. Então você já tem um propósito, você está ali e tem esse propósito aí. Então, eu fiz esse paralelo aí com o evolucionismo para você entender a diferença entre o evolucionismo. Para ele não, o pato ele já tem isso aqui, ele já tem essa estrutura. André, agora que a gente deu... Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dando esses exemplos aqui da estátua de mármore e do pato para agora a gente ir para o ser humano. Que aí o Aristóteles ele vai discutir o ser humano, que a gente vai ver aqui agora. Vamos lá? Olha aí, agora a gente entra nessa ética aristotélica. Vamos dar uma olhada aí nessa ética aristotélica. Aí agora você vai entender por que a gente falou aqui da causa final, causa motora, né? Ele explica isso pra gente. Então aqui, ó, você é uma potência, né? É um bebê que nasceu como potência, tá? Você é um ser, uma potência. Você nasceu e você vai crescer. Você vai sofrer quineses, vai virar uma adulta. Ou seja, você vai mudar, mas vai continuar sendo um ser humano. Então você não sofre aí um ato, você sofre uma quineses, tá? Então, quem faz isso é o motor imóvel, é essa força que faz com que todas as coisas possam ir mudando, né? Impulsiona o ser humano, né? A sua intelectia e a seu telos. A gente vai entender isso aí. Vamos lá. Primeiro vamos entender o telos. A palavra telos aqui é a finalidade, o propósito. Então você nasceu, você é uma potência que vai crescer, porque o motor imóvel te impulsiona a crescer. Essa força impulsiona você a crescer, a ir vivendo. E você tem um propósito que você pode alcançar ou não, tá? E uma inteléquia que você pode alcançar ou não. Vamos lá. O seu propósito. Aí vem o Aristóteles falando. O propósito de todo ser humano é ser feliz. Estamos aqui para sermos felizes. Aí. É a causa humana, ser feliz. E para sermos felizes, temos de fazer o bem. Aí você vai falar, ai que fofo, André, que bonitinho. Não, Aristóteles não está sendo fofo, nem está sendo bonitinho, ele não está sendo altruísta. Eu até expliquei isso aqui para os alunos. Cuidado, Aristóteles não é altruísta. A gente vai ter um filósofo lá na frente,
que é o Bakunin, que ele é anarquista, ele é contemporâneo do Karl Marx, do comunismo, eles batiam de frente, eles discutiam, e a teoria do Bakunin é bem amarrada a isso aqui, do Aristóteles. Ele fala assim, a gente não faz o bem para os outros porque a gente é altruísta e quer um mundo bonzinho e melhor. Eu faço o bem porque fazer o bem para os outros é fazer bem para mim. Porque se as pessoas que vivem ao meu redor estão felizes, eu conseguirei ser feliz. Então ele fala que existem os dois egoístas, o inteligente e o burro. O egoísta burro é aquele que é imediatista, pensa só nele. Esse vai sofrer no final, porque ele vai criando inimigos, 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 até um dia em que ele vai cair também. E tem o egoísta inteligente, que ele faz o bem para as pessoas, ele tenta viver harmoniosamente com as pessoas, viver para fazer o bem. Por quê? Porque fazendo isso, ele vai ser feliz também. Tranquilo até aí, gente? Beleza? Falei com o pessoal de manhã, cuidado. O ser humano hoje, a nossa sociedade, ela tem uma visão errada de felicidade. A gente associa felicidade a prazer. E ele não está falando isso. Se prazer fosse sinônimo de felicidade, o cara que usa drogas seria o cara mais feliz do mundo. E não funciona assim. Por quê? Que até eu comentei aqui, o grande problema em relação à luta contra as drogas é a informação trocada errada. Há esse ruído na informação. As drogas dão prazer? Dão, com certeza. Não tem ninguém viciado em giló. As drogas trazem prazer. A discussão é qual o preço que você paga pelo prazer. A droga você paga com a vida. Entendeu? Para você entender. Aí que está o ruído da informação. A utilização de drogas em busca de prazer, ela tem um preço a se pagar, que é a própria vida. Entendeu? Então cuidado, que até eu botei aqui, ó. Ele discute vícios e virtudes. Então você não pode ser muito virtuoso, também nem ter muito vícios. Você tem que buscar o equilíbrio das coisas. Até ele coloca aqui, ó, temeridade e covardia. Você não tem que ser nem temeroso, nem covarde. Você tem que ter coragem. André, não entendi. Eu expliquei, pessoal. Olha só, gente. Ter medo é uma coisa natural. O medo é um alarme de que você está correndo perigo. O problema é quando esse teu medo te paralisa, a covardia. Se esse teu medo te paralisa e não deixa você fazer as coisas, ele está sendo negativo para você. Porque você não está conseguindo fazer as coisas, você acaba sendo covarde. E nem você é destemido. Eu não tenho medo de nada. Está errado. Vai acontecer o perigo, você não vai perceber que está em perigo e vai quebrar a cara. Então, ter medo é um sinal que você está correndo perigo e acender o alerta para ter mais atenção no que está acontecendo. Então, aí é o corajoso. Para ele, é o equilíbrio. É você ter o medo, entender o perigo, mas mesmo assim saber agir. Aí ele fala aqui, ó. Discrição e falsidade. Ser sincero. Aconteceu um problema e você calou. Você viu uma coisa que você não gostou, fizeram com você uma coisa que você não gostou, mas você calou. É meu amigo, é meu colega, eu vou guardar. Você guarda, isso é ruim. Até falando com a aluna, uma aluna falou, não, professor, aí eu vou explodo, viu? Você vai guardando, 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 no final você explode. Ou seja, você não resolveu o problema. Então, não é legal. Eu até falo muito isso. É melhor você ter um probleminha aqui no começo do que um problemão lá no final.
Probleminha aqui, você resolve. Problemão depois vai ficar ruim de resolver. Então ele fala aqui, ó, você não tem que calar, mas também também não tem que ser falso com os outros. Você tem que ser sincero, saber chegar na hora, falar com carinho, falar com jeito, mas falar. Mas se posicionar, a sinceridade. Aí ele fala, só vivendo assim, que você, no equilíbrio das coisas, que você alcança a felicidade. Importante a gente entender isso. Ele fala aqui pra gente que o nosso telos o nosso propósito como ser humano é ser feliz. E fazer o bem, André, não entendi. Vamos entender aqui, a gente vê na política de Aristóteles. Olha aí, o Aristóteles fala, essa frase cai muito no Enem, o homem é um animal político. Mais uma vez falo de novo aqui pra gente. Cuidado com essa frase, porque todo mundo pensa política como partido político. Não. Política, viver na polis, na cidade, viver em grupo. Somos seres sociais, vivemos em grupo, sempre iremos viver em grupo. Somos animais sociais. Então a minha felicidade está atrelada à felicidade do outro, do grupo. Olha outra frase aqui do Aristóteles. Um homem solitário ou é uma besta, um idiota completo, um animal, então, ou é um deus, porque não precisa de ninguém, é um ser metafísico, é uma divindade, porque não dá para ser solitário. Entendeu? Agora podemos voltar aqui à frase dele, ó. O homem é um animal político, Então ele vai falar, vivemos em grupo. Então toda vez que nós vivemos em grupo e agimos para o bem da coletividade, do nosso grupo em si, fazemos o bem para o grupo e automaticamente fazemos o bem para a gente. Toda vez que fazemos isso agimos de maneira egoísta, só pensando na gente, sofre o grupo e sofre a gente. Não adianta ser milionário, rico e viver trancado num condomínio, porque você está em volta de um mar de um país de pobreza. Entendeu? Olha aí. No final, sempre irá te acertar. Porque você não está sozinho. Você está num grupo ali dentro. Você vive naquele grupo. Então, o Aristóteles ele fala isso. André, ele é meio comunista, esquece isso. Ele não está falando sobre o sistema. Tanto quando você pergunta para ele assim, ele perguntava para ele, Aristóteles, qual é o melhor sistema político em que a sociedade pode viver? Aí ele fala, qualquer um que pense na coletividade e não pense só no privado. Aí ele bota aqui, ó, na época dele existiam essas 6 formas de governo. Aí ele fala, se você vive numa monarquia, ela pode ser boa. Por quê? Ela é boa. Por quê? Porque ele fala assim, na monarquia, você tem um só governando, que é o rei, mas ele governa para promover o bem do reino. Então você tem uma monarquia, um rei, um governando, mas ele governa em pró de todos. Uma tirania é um governando, em pró só dele mesmo. Então, ele fala aqui, ó, é a diferença entre uma monarquia positiva e uma tirania negativa. Aristocracia, um grupo menor que governa para o bem comum. Você tem um grupo de pessoas que está governando, uma aristocracia que está governando pensando no bem comum. Uma oligarquia é um grupozinho, uma elite que governa pensando só nela. Aí ela está sendo ruim. Democracia, quando os cidadãos estão governando pensando no bem comum de todos nós. Nós governamos e pensamos em todos nós como grupo. Não
brigamos uns com os outros e queremos só saber do nosso umbigo. É demagogia. Os cidadãos no poder não promovem o bem comum. Dei até exemplo aqui para os alunos. A gente fala muito isso, a gente pensa logo aqui na Ilha de Páscoa. A gente fala assim, a Ilha de Páscoa, aquela que tem aqueles bonecos, né, enterrados. Ali, a sociedade se matou. Eles brigavam tanto, acabaram com os recursos ali, eles não conseguiram se unir para viver em comum, destruíram a ilha, se mataram e se dizimaram ali. Eles acabaram destruindo a própria civilização. Aí o pessoal fala que é ET, que é isso, que é aquilo. Não. Eles mesmos foram destruindo a natureza, acabando com os recursos, e a sociedade ela foi se degladiando e desaparecendo. Quando o europeu chegou lá, já não tinha meia dúzia de candango. A sociedade já tinha toda se dizimado e a natureza toda destruída ali. Não tinha mais recursos naturais, né? É mais ou menos a gente vive numa ilha de Páscoa gigante, chamada planeta, né? E estamos destruindo, mas não tem para onde fugir. A gente não tem para onde fugir. Então, o Aristóteles já está cantando essa pedra para a gente. Por isso aí, ó, hoje, até falando com os alunos, hoje a grande preocupação com a Amazônia. Por que preocupação com a Amazônia? Porque é a única floresta que sobrou no planeta. Entendeu? Esquece que é Brasil. Planeta. Eu falei aqui, ó, Polo Norte e Polo Sul. Antártica, né? Antártida e Polo Norte. É onde está o gelo, que resfria o planeta. É o ar-condicionado do planeta. Destruiu, é todo mundo que vai para a vala, não é só o americano, não é só o chinês, sabe o que é? É só o soviético, o brasileiro, vai todo mundo. Tá todo mundo na mesma ilha de Páscoa junto, vai todo mundo ser dizimado, né? E entrar em extinção. Então você percebe aqui que o Aristóteles está mostrando isso pra gente, na política dele. O bem comum. Cada vez mais seguimos esse passo aí. Agora que a gente entendeu a política, né, de Aristóteles, a gente pode entender agora aqui, ó, fazer o bem. Você entendeu agora aqui, ó. Então, o nosso propósito na vida é fazer o bem, porque somos seres políticos, somos animais políticos, e ser feliz, porque a causa é o telos de todos nós. É a finalidade aqui da natureza humana. Só que acontece o seguinte, na visão dele, você carrega dentro de você a sua inteléquia. Ou seja, aquilo pelo qual o seu propósito do grupo social que você vive. Eu botei aqui como exemplo ser uma doutora, ser médica. A ideia dele é que você já possui esse propósito dentro de você, trabalhar com medicina. E ele fala, se você desenvolver durante o longo da sua vida a sua inteléquia, ou seja, o seu lugar na sociedade é aquilo na qual você é o seu propósito dentro do seu grupo social, quanto mais você se aproximar do desenvolvimento da sua inteléquia e quanto mais você chegar no seu telos para ser feliz, em harmonia com o grupo, mais próximo da ética, da felicidade você está. Então aí você entende agora aqui, ó, o motor é imóvel, você entende a inteléquia aí, e desenvolvimento para ser. Eu até falei pro pessoal aqui, eu falei, gente, eu não me vejo, olha que eu gosto de automóveis, trabalhei já em oficina mecânica e tudo mais, gosto, mas eu não me vejo trabalhando de verdade em outra coisa sem ser professor. Eu tenho para mim essa profissão. Ela me deixa feliz e me deixa pleno. Vamos lá. Eu dou até um exemplo aqui, eu me dou como exemplo, estava falando com os alunos hoje
hoje na videoconferência, eu falei aqui, ó, eu já trabalhei com automóvel, em concessionária de carros e tudo, acho legal, mas como hobby. Como profissão, eu já não curto muito, eu não me vejo fazendo em outra profissão que não fosse ser professor, sem dar aula. Para mim, essa profissão me completa. Eu até falei com a galera, olha só, eu vou dar uma notícia triste para vocês. A maior parte da sua vida, depois que eu terminar o ensino médio, a maior parte da sua vida você vai estar trabalhando, gerando riqueza para o teu patrão. Você vai passar a maior parte do tempo da sua vida, se você contabilizar as horas trabalhadas e as horas que você passa com a sua família, com as pessoas que você ama, você vai estar muito mais trabalhando do que vivendo com as pessoas que você ama. Então, é isso que Aristóteles quer dizer para você. Você vai estar muito mais produzindo, trabalhando, do que vivendo com as pessoas que você ama. Então é fundamental que esse momento em que você trabalha, que é o momento da sua inteléquia, você faça uma coisa que seja importante para você, que te complete, porque vai ser a maior parte da sua vida. Você vai estar a maior parte da sua vida fazendo aquilo ali. Então você tem que ter muito cuidado na hora de escolher. Tem que ter muita atenção. Pense sempre assim. Seja qual for a profissão, pense, estarei passando a maior parte da minha vida fazendo aquilo ali. Estarei mais fazendo isso do que estando com a minha família. Então tem que ser alguma coisa que me dê felicidade. Eu falo assim, toda vez que eu faço uma aula, que eu dou uma aula e que eu termino a aula e vejo que a minha aula fez diferença para o meu aluno, parece ser bobeira, mas eu me sinto recompensado. Não só financeiramente, mas como pessoa. Eu até falei aqui, ó, na área da saúde. Você vai estar lá dando banho em idoso, em doente, aquele monte de coisa. Mas vai ter um dia em que você vai voltar para casa e falar assim, ó, hoje eu salvei uma vida. Hoje tem alguém de pé vivo porque eu fiz a diferença. É essa coisa que vai levar você a outro dia e trabalhar de novo. E falar, a minha posição, a minha inteléquia na sociedade, ela é importante. Eu sou importante. Eu sou uma engrenagem importante na sociedade. Eu faço a máquina da vida, da sociedade funcionar. Aí você entendeu aí a inteléquia. Galerinha, fechamos aí então agora Aristóteles. Na próxima aula aí vamos estar vendo os helenistas e fechamos a nossa matéria. Vamos fazer os exercícios da apostila aí, te corrige os exercícios. Conforme for, de repente a gente faz um vídeo corrigindo o exercício. Ou então, na videoconferência também, a gente corrige. Gente, muito cuidado com a saúde de vocês. Olha aí a importância. A vacina já está chegando aí, já estamos na fase final. É importantíssimo vacinarmos as pessoas. Lembrando aqui não só a Covid, mas a campanha de vacinação das crianças. Paralisia infantil erradicamos, e pode voltar aí. Olha aí, ó, sarampo já voltou, a gente já tinha erradicado e voltou. Então cuidado, a vacina é importante sim. Use a sua inteléquia, bota aí a sua convergência, use a ciência a seu favor, entenda ela e use ela a favor. Nós temos aí todo esse aparato tecnológico, vamos usar para vivermos melhores, sermos mais felizes. Um beijão aí pro contatinho, um beijão pro pai, pra mãe, pra família. Gente, fui!